Olá a todos do canal Fatos Matemáticos. Nesta videoaula, nós veremos limites no infinito. O infinito é uma ideia que está presente em vários ramos da matemática. Aqui no quadro, nós temos o gráfico de uma função f de x, que a partir de x igual a m, o gráfico inteiro está contido nessa faixa de b menos epsilon a b mais epsilon. Aqui está o conceito formal de limite de f de x quando x tende a mais infinito. Mas nós veremos nessa videoaula técnicas e macetes para resolver tais limites de forma fácil e simples agora. Vejamos então o conteúdo desta videoaula de limites no infinito. Bom, temos aqui o gráfico de uma função, tá? E dizemos que o limite de f de x, quando x tende a mais infinito, é igual a b, se para todo epsilon maior que zero, então esse epsilon é um número muito pequeno, tá? Ele é uma pequena perturbação aqui do meu valor b, que é o limite, tá? Existe um m maior que zero, uma vez que o x está indo para mais infinito, tá? Tem que existir esse m maior que zero. Tal que o módulo de f de x menos b é menor que epsilon se x é maior que m. Este é um conceito muito formal, tá? Apresentado em alguns livros de cálculo e também nos livros de análise. Bom, o que nós veremos aqui é como calcular limites no infinito sem utilizar esta definição, tá? Então, para isso, nós vamos apresentar um teorema muito interessante. Eu vou chamar de A de x um polinômio, tá? De grau m. Então, ele terá am x elevado a m, mais am menos 1 x elevado a m menos 1, mais reticências, mais, por exemplo, 1 a 1x mais 1 a 0. Então, está aqui o polinômio a de x de grau m, onde o am é diferente de zero. E também, então, sejam aqui o polinômio b de x. Ele vai ser bm x elevado a m mais bm menos 1 x elevado a m menos 1 mais reticências b1x mais b0, tá? O que eu quero apresentar aqui é o limite de a de x sobre b de x. Então, o limite do polinômio a de x por b de x, quando x tende a mais infinito, vai ser igual ao limite, tá? Quando x tende a mais infinito, de quem? Do a m x elevado a m, ou seja, eu vou pegar o termo de maior grau no polinômio a de x e vou também substituir aqui no denominador pelo termo de maior grau no denominador aqui, a n x elevado a n. Então, este é um teorema muito importante no cálculo de limites no infinito. E aqui nós vamos ter três possibilidades, tá? Esse limite pode ir para mais infinito, ele pode ir para um número real, uma constante k pertencente aos reais, e também pode ir mais infinito ou menos infinito também, tá? Vai depender do coeficiente AM e AM, tá? Então aqui pode ser menos infinito. E também ele pode ir para zero, tá? Esse K aqui é diferente de zero. Então,
são essas três possibilidades neste limite infinito, tá? A demonstração aí é um pouco técnica, tá? Então eu irei omitir. O importante é saber usar esta propriedade em que você troca os polinômios a de x e b de x pelos seus coeficientes de maior grau, tá? Outro fato importante é que no cálculo de limites tendendo a mais infinito, que eu apresentei aqui a definição, analogamente temos a definição de limites para x tendendo a menos infinito, tá? É de modo análogo. Então, feito essas apresentações, vamos calcular alguns limites no infinito. Então, calcule, vamos chamar aqui de 1, o nosso primeiro exemplo, o limite, quando o x tende a mais infinito, de quem? De 2x² menos x mais 1 por x ao cubo mais 4x mais 5. Então, tá aqui o nosso primeiro exemplo. Vamos usar o nosso teorema, então. Ó, ele será igual a limite quando o x tende a mais infinito, e eu coloco apenas os termos de maior grau de cada polinômio. Então, eu escrevo aqui 2x² por x ao cubo. Pela propriedade de limite, tá? Que podemos fazer? Esse 2 pode sair aqui do limite, ele é constante, tá? Quando o x tende a mais infinito. E aqui eu posso simplificar o x² com o x ao cubo e vai sobrar 1 sobre x. E limite vai ficar aqui, ó, de 1 sobre x, quando o x tende a mais infinito. Usando a definição, é fácil provar que esse limite é zero. Então, pronto. O limite 1 é igual a 0, tá? Vamos para o nosso segundo exemplo. Limite, quando o x tende a mais infinito, de raiz quadrada de 3x ao cubo menos 4, x ao cubo, né? Por 16x ao cubo menos 5x menos 5x mais 1. Então, tá aqui o nosso limite, tá? Então, vamos calcular esse limite no infinito. Bom, primeiramente aqui nós observamos que a razão dos polinômios, aqui o meu a de x, ele está dentro do radical, da raiz quadrada. E o b de x também está dentro do radical. Mas a função raiz quadrada de x, ela é contínua. E temos um teorema que afirma que o limite da raiz quadrada é a raiz quadrada do limite. Então, nós escrevemos uma grande raiz quadrada aqui. E escrevemos aqui, ó, limite quando o x tende a mais infinito, tá? De 3x ao cubo menos 4, 16x ao cubo menos 5x mais 1. Bom, agora vamos usar o nosso teorema, ou seja, o limite, tá, no infinito da razão de dois polinômios é igual ao limite dos termos de maior grau. Então, eu escrevo aqui raiz quadrada do limite quando o x tende a mais infinito de 3x ao cubo sobre 16x ao cubo. Podemos simplificar esse x ao cubo aqui
Então, eu terei raiz quadrada do limite, quando o x tende a mais infinito, de 3 sobre 16, tá? Mas o limite da constante é a própria constante. Então, vai ficar raiz quadrada de 3 sobre 16, que é igual a raiz quadrada de 3 quartos. Bom, tá aí então resolvido mais um exemplo de limite no infinito. O que nós estamos percebendo aqui é assim: se o grau do denominador é maior do que o grau do polinômio do numerador, o limite vai para zero. Se os graus são iguais, o limite é uma constante. E é claro, um terceiro exemplo que poderíamos fazer aqui é que se o grau do numerador é maior que o grau do denominador. O limite pode ir para mais infinito ou menos infinito, né? De acordo com a razão dos coeficientes aqui. Tá bom? Então tá aí uma aula sobre limites no infinito aqui no canal Fatos Matemáticos. Convido a todos a inscrever no canal, acionar o sininho de notificações para receber todas as novidades e também deixar o seu comentário com relação a esta videoaula.